Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, sexta-feira, 17 de abril. Vamos fazer uma prece, fechando os olhos e levando o nosso pensamento ao Pai, em gratidão pela vida, por esta oportunidade bendita desta existência, por este dia que se inicia. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, este modelo, este irmão amigo, este guia da nossa caminhada. E também aos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, que tanto nos ajudam, nos auxiliam na nossa caminhada. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre. E que assim seja. Muito bem, vamos ao nosso Evangelho. Segundo o Espiritismo, vamos ver uma passagem para hoje. Vamos ver o que nos vem. Vamos lá. Vamos ver. Capítulo 27, Pedir e Receber. Vou baixar um pouquinho aqui. Ave Maria. E veio para nós aqui o item 12. Então, capítulo 27, item 12. E diz assim, vamos ver o assunto. Ação da prece pela transmissão do pensamento. Diz assim, podemos dividir os males da vida em duas categorias. Primeiro, os males que o homem não pode evitar. Segundo, os males onde ele mesmo é o principal causador, devido aos desleixos e aos excessos que comete. Infelizmente, constata-se que os males, onde o homem é o agente causador, superam em muitos males que ele não pode evitar. Portanto, fica claro que ele é o principal responsável pela maioria das suas aflições e que poderia poupar-se caso agisse com sabedoria e prudência. E aí ele indica que a gente leia aqui no Evangelho o capítulo 5, o item 4, capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Vamos ver qual é o item, já que a gente veio consultar as causas atuais das aflições. Então, vamos parar por aqui para a gente conversar um pouquinho. Como o próprio Evangelho fala, esse item fala lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós aprendemos que existem duas causas para o nosso sofrimento, as causas atuais e as causas anteriores. As duas são geradas por nós. A diferença é que quando as causas são anteriores, nós neste momento não nos recordamos, porque temos esse esquecimento momentâneo. Aí é quando vem aquela angústia, porque sem esse entendimento, sem esse conhecimento, ao nosso ver são injustiças. E a gente acredita em Deus, mas como a gente concebe um Deus que é injusto? Por isso que o conhecimento nos ajuda tanto. Cada um vai buscar a forma como lhe auxilia, como o conhecimento lhe auxilia, desde que a caminhada seja sempre para o bem. Mas aqui nós estamos vendo, e ele volta a reafirmar aqui no item 12 do capítulo 27, que existem dois males. Os das causas anteriores, das existências passadas, que nós estamos ou expiando ou reparando, e as atuais. Mas o foco aqui é que grande maioria as causas são aqui, desta existência. Muitas das vezes as doenças do corpo físico, e a gente fala, por que comigo? Porque a gente foi imprudente com a saúde do corpo físico, ou com a saúde da alma, com a saúde mental, que sabemos que o pensamento tem grande influência.
Então, muitas das causas, a própria doutrina, algumas mensagens, algumas comunicações de espíritos evoluídos falam que o percentual das causas atuais é muito maior do que das causas anteriores. Então, aquela turma, né, que de nós espíritas, que fica dizendo, não, isso tudo eu estou reparando de outras vidas. Não, grande maioria não estamos reparando nem espiando, estamos mesmo colhendo os frutos que plantamos já nesta existência. Então, que nós possamos ser mais maduros, mais conscientes de que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, e que nós, agora falando com um pouquinho mais de seriedade, antes de julgar, analisar a vida dos irmãos e a nossa própria, antes de cairmos na tendência de achar que ou é acaso ou que são tudo colheitas de outras existências ou então que são injustiças, que a gente possa fazer essa reflexão com mais maturidade e que, de qualquer forma, a partir deste segundo nós temos a possibilidade de recomeçar. Não vamos deixar de reparar nem de espiar, porque esta é a lei de Deus. Nada será, nenhum centavo deixará de ser pago, nos disse o mestre. Mas nós podemos, a partir de agora, começar a plantar coisas novas e chegará o momento da colheita, mas temos que começar. Isso até me lembra que, às vezes, há a tendência de se achar que a doutrina espírita ou os espíritas são acomodados porque acham que sempre terão outras chances, ou então que querem buscar desculpas, mas não é disso, bem pelo contrário. Mais ainda nós temos a responsabilidade de saber que temos que começar neste instante as mudanças que queremos para o nosso futuro da nossa vida imortal, de espíritos imortais que somos. A não ser que queiramos ficar sofrendo para a eternidade. Acho que não é o caso de nenhum de nós que estamos aqui lendo, estudando e refletindo. Muito bonita esta pequena passagem. Então, sempre nós temos que ter em vista isso. Os males, todas as dores, as tristezas, os males podem ter duas origens. Ou foi nesta existência ou foi em passadas, mas que, em grande parte, foi aqui mesmo. Aquelas que, depois que a gente fez uma análise bem profunda, buscou aqui, não foi nessa existência, não foi. Bom, então essa sim é uma expiação ou uma reparação, mas ainda temos que passar resignados, porque sabemos que é temporário, vai passar, e nós temos o bem sofrer e o mal sofrer, aí a escolha será nossa. Poderemos quitar esta pendência conosco mesmo, que não é com Deus, Deus não nos cobra nada. Poderemos quitar essa pendência conosco mesmo, resignados, passando, com dor, obviamente, com tristezas às vezes, ou podemos nos revoltar e aumentar ainda mais a nossa pendência conosco mesmo e com alguns irmãos, obviamente. Mas é muito importante que a gente reflita para tentar não errarmos mais, pelo menos não nos mesmos erros, né? Vamos a uma pergunta, vamos ao Livro dos Espíritos. Nós entramos ontem num novo assunto. Nós estamos no capítulo 3, falando sobre a criação. E vamos então à pergunta 38 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec perguntou: como Deus criou o universo? Nossa pergunta, né? A gente começa como crianças ali que chegam na escola e começam a fazer, mas como? Allan Kardec vai perguntar como que Deus criou o universo. E aí os espíritos vão responder o seguinte: vou me servir de uma expressão comum, por sua vontade. Deus criou o universo pela vontade dele.
Nada representa melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras da Gênese. A Gênese, a criação, o primeiro livro lá das Escrituras. Abre aspas, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Fecha aspas, ponto. E aí tem uma observação de Kardec. Diz assim, Gênese é o primeiro livro do Antigo Testamento, escrito por Moisés, na qual ele descreve a criação e os primeiros tempos do mundo. Então, Kardec perguntou, como Deus criou o universo? Ontem nós falamos sobre o universo, que o universo foi criado por Deus. Sempre em mente que Deus é a causa primária de todas as coisas, nada vem antes dele. Então, Deus criou o universo e Kardec perguntou como criou? Criou pela sua vontade. É o que nós conseguimos entender, não vamos tentar aprofundar mais que isso. É o que neste momento estamos aptos e temos condições de compreender. Criou porque teve vontade já, Moisés já sabia disso, já tinha sido inspirado a escrever isso lá no Antigo Testamento, pela vontade do Pai. Muito bem. Vamos encerrar então, fechando os olhos e agradecendo mais uma vez a oportunidade bendita da vida, desta existência e deste dia que se inicia. Que seja um dia leve, de sorrisos, bons pensamentos, colheitas, e se estiver difícil, que nós possamos entregar e confiar, fazendo a nossa parte, em prece, escutando os espíritos amigos que estão sempre a nos inspirar os bons pensamentos e as boas ações. Fiquem conosco hoje e para todo sempre, e que assim seja. Tchau, tchau.